dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Aqui quem está assistindo essa aula em diversos horários, né? Então, assim, continuando falando sobre as plantas, falamos sobre as briófitas, pteridófitas, né? Gimnosperma, e agora vamos falar das angiospermas, né? E aí, depois dessa aula, a gente falamos de algumas estruturas fisiológicas dessa classe de planta. Ok. A partir, estou falando sempre em toda a aula, que a única planta que não tem, que são avasculares, ou seja, não tem vasos condutores de xilema e nem floema, são as briófitas. Então, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, todas elas, né? Então, tanto a briófita, tanto as pteridófitas, tá? Pteridófitas, quanto as gimnospermas, quanto a angiosperma aqui, elas possuem o que? Vasos condutores. Isso faz com que a planta ela consiga crescer, né? Ficar com 20 metros de altura, 10 metros, né? A gente tem árvore até de 20 metros de altura, não é? Então, por causa dos vasos condutores que leva a seiva elaborada e seiva bruta até o topo da árvore, não é isso? Através de vasos condutores que a gente conhece de xilema e floema. Uma breve revisãozinha. Xilema vai transportar a seiva bruta, tá? E floema vai transportar a seiva elaborada. Falei para vocês que seiva bruta a gente vê que é só a água que vai hidratar a planta, e a seiva elaborada vai ser a parte de água e nutriente, tá? Agora a gente tem uma complexidade, a maior das angiospermas. Por quê, pessoal? Vou descer aqui só para a gente ter um espaço melhor. Tá aqui algumas plantas. Porque a angiosperma ela vai ter semente, tá certo? Flores e frutos, tá? E frutos. Então essa planta ela vai possuir semente, flores e frutos, beleza? E aí a gente vai falar sobre o que é semente, tá? Mas aqui ó, a gente tem uma planta, um pé de uva, né? Aqui isso aqui tem, veja que a gente ela possui flores e fruto, então é uma angiosperma, beleza? Ok? Aqui ó, um pé de coqueiro, ó, né? O coco é um fruto, né? Aqui a gente tem ó, um pé de bananeira, tá? A banana a gente chama de pseudofruto, tá certo? Mas também é um fruto, tá ok? E a gente vamos falar um pouco das flores aqui, ó. A gente tem diversas flores, que é uma flor linda, belíssima. É a flor de um maracujá, né? E cada estrutura dessa a gente tem um nome, né? A gente tem um nome para cada estrutura dessas. As pétalas aqui, ó, tá certo? O estilete, ó, tá certo? A gente tem essas bolinhas aqui, ó, é conhecido como antéria. Isso aqui é as antéria, tá certo? Aqui é as antéria. Beleza? Então a gente temos diversos, né? Olha essa aqui belíssima, olha, tá certo? Ok? Aqui, ó, olha só, a gente tem um desenho, dá para ver melhor. Aqui a septa. Vá anotando aí o nome dessa estrutura aqui, ó, que tem abaixo, tipo uma folha, é a septa. Essa parte aqui, ó, né? É a pétala, tá certo? Então são outras estruturas. Aqui ó, onde vai ter a fecundação da semente, que a gente chama de ovário. Então a planta vai ter um ovário aí, o ovário está dentro da flor. Vou apresentar outras estruturas para vocês entenderem melhor, tá? Aqui ó, que coisa linda. Aqui tá as antérias que eu falei, ó, tá?
do pai, peguei aqui, ó, as antérias, ó, tá aqui a antéria, tá? Aqui, ó, estrutura belíssima, que tá as antérias. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, como eu falei para você, é o filete, também conhecido como estilete, parte de dentro, filete. Essa aqui está conectado, então o filete está conectado à antéria, tá certo? E o que é que tem dentro da antéria? Percebe aqui quando a gente cortou aqui, fizemos um corte transversal, esse desenho aqui, então aqui está os polos. Então os insetos começam a polarizar as plantas, as aves, então elas polarizam. Como? Imagina aí um hemiplemorfo, uma abelha, que ela vai chegar aqui, ela vai ter necessidade de pegar os grandes polos, tá certo? À medida que ela vai pegando néctar, né, da própria flor, ela vai fazendo uma fecundação de uma flor para outra, levando os gametas de uma flor para outra, e aí vai obtendo, fazendo que ocorra uma fecundação, tá? Beleza? Aqui, ó, olha bem essa parte aqui, dentro da flor. Imagina aqui, ó, que está, né? Imagina aqui que aqui tem uma flor, tá? Linda, maravilhosa. E aqui tem essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Essa estrutura aqui, ó, dentro da flor, que é o ovário, tá certo? Ovário. O ovário, ele tem essa proteçãozinha aqui, ó, tá chamado, que é chamado de carpelo, né? Essa estruturazinha aqui, ó. Percebe, vai ter muitos nomes, né? Muitos nomes, que alguns nomes a gente vai ter que decorar, tá? Ok? E outros a gente não precisa totalmente decorar. E aqui está os ovários, ó. Os óvulos, desculpa, aqui está o ovário e aqui está os óvulos, tá? Que é aquela ideia de gametas, tá? Muito interessante. E aqui, ó, está um ovário, então um ovário unitário, ó, e aqui está eu chamo conhecido como ovário unilocular, porque vai ter só uma única estrutura aqui, ó. E aqui tá veja que aqui é dividido, esse outro ovário é dividido por septo. Aqui tem uma só estrutura, então é ovário uniloculares. Então a gente tem esses dois tipos de ovário. Dentro dos ovários uniloculares a gente tem pacetação parental, que é aquele que está por volta na estrutura, tá? E esses que estão no centro é pacetração central livre, aqueles que estão no centro aqui do penúnculo. E a gente tem o ovário trilocular, que é aquele que é dividido em septo. Aqui eu tenho 3 septos e cada um aqui vai ter um óvulo aqui, ó. Vai ter um conjunto de óvulos. Então isso aqui é placentação axial, tá? Beleza? E aqui eu falei do ovário, e aqui a gente está falando, percebe aí como é que ocorre uma fecundação do ovário, tá? Eu tenho aqui, ó, a estrutura do ovário. Eu tenho aqui o estigma. O estigma é essa região aqui, onde vai entrar aqui o polo. O polo vai vir até aqui, tá? Para ocorrer a fecundação. Esse caminho aqui é chamado de estilete, e aqui, ó, no meio, isso aqui, ó, é chamado de ovário. Tá certo? Essa estrutura inteira, tá? Essa estrutura inteira com ovário aqui é chamado de pístilo, tá ok? Muito simples. E agora o que é que vamos fazer? Vamos pegar essa estruturinha aqui, ó, e vamos fazer uma fecundação e vamos fazer vamos ampliar. É mais ou menos isso aqui, ó. No meio aqui está o megasporócito, tá? Que é um óvulo, o megasporócito. Aqui está o óvulo adulto, e no centro aqui, ó, é o megasporócito. Beleza? O que é que vai acontecer agora? Olha só, esse megasporócito ele vai ser fecundado, tá? Ele vai ser fecundado, né? Ele é um óvulo meiótico, ele é um haploide, só tem a metade dos genes, né? E aqui o que é que vai acontecer? Vai ocorrer uma fecundação, né?
ocorrendo uma fecundação. E aí, depois dessa fecundação, o que acontece? Imagina que o grão de pólen ela vai cair aqui, vai vir, vai achar até chegar no núcleo aqui. E aí ocorre essa fecundação. Quando ocorre essa fecundação, vamos ver aqui, ó, né? Já estamos aqui o núcleo aqui está o núcleo, né? Polares, ele está fecundado. Então o que é que vai acontecer? Essas células aqui formam o fruto e aqui no meio, onde está o núcleo, vai formar a semente, tá? Então a semente na planta é um embrião, tá? É um embrião. E aí a gente tem a polarização. Para acontecer isso, tem que ser necessário da polarização. E quem faz a polarização? A abelha, os insetos, algumas espécies de passarinho faz a polarização. Que nada mais é do que pegar um polo de uma flor e levar para outra. Então nada mais é do que isso. E aqui, ó, a gente tem aqui está a célula central, tá? Aqui está o antipolo, aqui está o saco embrionário. Essa parte aqui é conhecido como saco embrionário. Aqui está o núcleo, tá certo? Aqui está a oosfera, aqui ó, a oosfera são células, já uma célula, beleza? Então a gente tem várias estruturas desse tom para a gente dar uma pequena decorada. E aqui ó, a gente tem, que são o que? Olha só, o que eu acabei de falar. Aqui estão a abelha, né? Que ela está polarizando uma flor com a outra. Ela tem várias cerdas. Esse pelinho aqui da abelha é conhecido como cerda. Então quando ela chega numa flor que ela vai para outra automaticamente, ela leva nessas cerdas, né? Isso não é pelo, isso é cerda. Elas carregam os artrópodes, eles têm cerda, a gente tem pelo, só quem tem é mamífero, não é isso? Então ele leva esse polo e aí ele passa de uma flor para outra e aí polarizando as flores. E aqui a gente tem uma flor, a gente tem vários tipos de flores, belíssima, tá? Olha outra aqui, a gente vê a septa, tá certo? Aqui está o estigma, ó, estigma. E aqui a gente tem a antéria. A gente vê o seguinte, uma flor, ela pode se autofecundar. Imagina o seguinte, que chega uma abelha que pode se autofecundar. Ou pode pegar um polo daqui e levar para outra planta. Então, tanto pode se autofecundar, como ela pode se levar de um polo de uma planta para outra. Muito simples isso. E aqui, ó, uma forma mais interessante da gente tá aqui. O estilete, isso aqui é chamado de estilete. E aqui está tendo uma polarização. Imagina o seguinte, que o polo está aqui, ó. Polo. Imagina que a abelha deixou o polo aqui, essa região. E aí o que acontece? Por afinidade, digamos assim, afinidade para vocês entender por reações químicas, o que acontece? Vai crescer aqui, ó, o tubo polímero, ó. E o tubo polímero, ela vai até chegar aqui até o ovário e vai fecundar aqui na semente, né? No que eu digo no óvulo, né? Vai chegar aqui até o óvulo. Tá aqui o óvulo. OK? E aí ocorre a fecundação. Ampliando isso daqui, tá aqui, ó. Tá certo? O tubo polímero e tá aqui os núcleos, tá certo? É os gametas, né? Gameta masculinos, por isso o tubo aqui, os gameta masculino, que vai aqui fecundar, vai fecundar os óvulos, beleza? E aí forma o que? A semente. E a semente aqui, ó, formou um embrião, ó, tá? Que é um embrião diploide. Por que diploide? Porque o tubo porífero aqui já trouxe a quantidade de DNA que vinha de outra planta. E aqui já tem a quantidade de DNA que tem na planta, né, no ovário. Então ele vai fazer uma fecundação, tá certo? Quando ocorrer essa fecundação aqui, ó, ocorrendo a fecundação. Então aqui, ó, tá? Ocorrendo a fecundação. Quando ocorre essa fecundação, aí se forma o que?
uma semente. E essa semente é um embrião. Tá certo? A semente só vai fazer por que um embrião? Porque não precisa fecundar mais. A semente só vai cair no solo e vai fecundar. O embrião só vai cair no solo e só vai fecundar, né? E a gente tem aqui, ó, também pode ser fecundado. Assim não acontece nos animais, mas nas plantas acontece sempre. Uma fecundação triploide, ó, tá certo? Ou seja, ele pode fecundar um ovário várias vezes. Então forma um embrião triploide, né? E posso colocar uma quantidade de DNA mais outra quantidade de DNA, que nos animais não acontece isso, mas na planta existe sempre, ok? E aqui, ó, tá aqui a planta, aqui o ovário, ó, tá certo? O ovário, tá aqui o estilete, ó, tá aqui a antéria, tá certo? Beleza? Então, o que é que acontece? Pode-se, imagina que aqui está os polos, vem uma abelha aqui, vem para cá, vai ficar polarizando, vai colocar um poro aqui, ó. E aqui vai formar o que? O tubo polímero, ó, e vai até aqui embaixo, chegou aqui e fecunda, tá certo? Então isso pode ocorrer em uma alta fecundação, porque aqui, tá certo, está os gameta masculino, tá? E aqui na planta está o gameta feminino, tá? Beleza? O óvulo feminino e o polo, tá certo, seria masculino. Então pode se autofecundar. Esse vem para cá e fecunda. Então essa reprodução aí seria uma reprodução sexuada. Se a mesma coisa acontecer, tá certo, de uma flor para outra, for chamado de uma reprodução sexuada, porque teve interação de duas espécies diferentes. E aqui está dizendo o que é que vai acontecer. O que eu acabei de dizer, o polo, uma antéria está aqui os grãos de polo, ó, o microsporo vai desenvolver o grão de polo, vai fecundar aqui, vai descer aqui, ó, tá certo, ó, vai descer aqui, ó, o tubo polímero, e aqui vai fecundar aqui, ó, dentro do ovário, tá certo, vai ocorrer a fecundação aqui dentro do ovário e formando o que? Fecundou, vai formar a semente, tá certo? E essa célula daqui de fora vai formar, dependendo da espécie, o fruto. Beleza? E a semente é o embrião. Ok? E aqui a gente tem, ó, dentro uma semente, tá? Percebe que isso aí, vamos ver uma semente. Aqui está uma semente de feijão aberta, né? Mas todas elas, pode ser que seja um pouco diferente de uma da outra, mas todas elas seguem o mesmo princípio, tá beleza? Aqui está uma semente de mamona, aqui está uma semente de milho, mas toda ela vai ter a mesma estrutura. Por fora a casca, essa polpa aqui é chamado de endosperma. Aqui, ó, essa parte aqui, né, com essa parte aqui, ó, essa partezinha aqui é chamado de cotilodênia, as cotilodênia aqui, ó, tá certo? Essa parte aqui, ó, tá certo? A gente tem outro nome, tá certo? Que é o caulítico. E aqui a gente tem o redículo, aqui, ó, a redícula, tá aqui, beleza? Então cada semente ela vai ter esse nome. Então a gente não precisa também decorar totalmente esses nomes, mas eu mostro para a gente saber que tem, tá? Como cada estrutura do meu corpo tem um nome, também cada estrutura do corpo da planta também tem um nome, porque a gente sabe que é um ser vivo, ok? E aí, ó, está alguns frutos. Vou falar um pouco de fruto, tá? E pseudofruto, tá? Se a gente para pensar, vou colocar um fruto aqui que a gente está sempre estudando ele, é o nosso conhecimento, é o que? É o caju. O caju é considerado um pseudofruto. Por quê? E onde está o fruto? O fruto é a castanha. Aqui. Isso aqui é o fruto. Porque é onde foi desenvolvido o embrião. Então isso aí é o fruto. E essa parte aqui, ó, é o pseudofruto, tá? Ela não vai ter uma semente, vai ter só uma polpa. Então é o pseudofruto. Beleza? Agora se a gente for para uma manga, né? Então o fruto, né, está dentro, a manga é o fruto, né? A gente tem que ver isso também. E dentro dos pseudofrutos a gente tem os frutos que são agregados.
O fruto agregado é o morango. Por que eu vou chamar de fruto agregado o morango? Porque o morango ele é originado de uma única flor. Imagina que eu tenho uma flor aqui do morango e essa flor vai originar esse morango aqui, ó, tá? Beleza? E no morango vai ter várias sementinhas, tá? Cada uma sementinha dessa no morango é uma, né? É um embrião, tá ok? Então eu tenho uma flor que originou vários embriões. Então isso aí, por isso que eu chamo de fruto agregado. E eu tenho também os multifrutos, ó, né? Multifruto ou fruto múltiplo, tanto faz. Que é o que? É o abacaxi. Agora veja bem, por que é multifruto? Porque o abacaxi, preste atenção, para ver a diferença do morango. O morango é uma única flor, né? Que originou todo o fruto aqui, todo o pseudofruto, e vai ter várias sementinhas aqui, cada sementinha é um embrião. Já aqui no abacaxi, eu vou ter assim, ó, o abacaxi é o seguinte, vai ter um pedúnculo aqui e vai ter várias flores, tá certo? Várias flores assim, é um monte de flores, tá? Um pedúnculo com um monte de flores. E esse monte de flor aqui vai originar um único fruto, que é o abacaxi. Por isso que a gente chama de fruto múltiplo. Ou seja, o abacaxi foi originado de várias flores. Então, se tinha várias flores, tinha vários ovários. Beleza? Então, cada um bichinho desse daqui, ó, seria um ovário. Beleza? Então, seria isso aí. Até? Beleza? E o papel, e para que é que serve o fruto? Ó, as flores, né? As flores, se a gente for pensar para o processo evolutivo, as flores, elas são o seguinte, elas são automaticamente, elas são polarizadas por inseto e ave. Agora o seguinte, por que as frutas? Porque no processo evolutivo as angiospermas teve necessidade de desenvolver fruto. Muito simples. Imagina que um mamífero, um animal de grande porte, precisa se alimentar. Então, é o seguinte, imagina um exemplo é um exemplo do morcego, né? O morcego se alimenta, alguns morcegos, eles são herbívoros, né? Poucos morcegos são carnívoros, apesar de todo mundo, as pessoas pensam que os morcegos são carnívoros, mas poucos morcegos são carnívoros, a maioria são herbívoros, né? Ou também são nectívoros, que pega alguns néctares. Mas tem uma espécie que ela vai se alimentar dessa polpa aqui, ó. Tá? Então ele pega o caju aqui e pega ele e sai voando, às vezes voa quilômetros. Aí consome esse caju aqui e solta a castanha aonde? No solo, né? Quando acontece isso, o que é que faz? Faz com que uma planta, percebe que eu falei que isso aqui já é o embrião, tá certo? O que é que acontece? Percebe que uma planta, o gimnosperma, tem maior capacidade de povoar o ambiente, né? Vamos popularizar o ambiente, ou seja, um pé de caju está aqui, de repente, um canto com 1 quilômetro depois que ninguém nunca plantou um pé de caju, geralmente nasce um pé de caju lá. Por quê? Porque um exemplo do morcego, o morcego levou o caju até lá, chegou lá, consumiu o pseudofruto e já deixou o fruto lá, que é a castanha que nasceu do pé de caju. Então, assim, todas as espécies, né? Então teve a necessidade na sua classe evolutiva de desenvolver o fruto, né? Então é tanto que a espécie que a gente tem mais no ambiente são as angiospermas. Apesar do corte das árvores, apesar de tanta queimada, de tanto das aves ter muita dificuldade, a devastação da biodiversidade pelo homem, mas as plantas, as angiospermas ainda vai estar por aí, né? E assim a gente tem várias espécies que fazem isso. Aqui, ó, estão um fruto, o coco é um fruto, né? O coco é um fruto, né? Aqui, ok? A gente tem diversas espécies. Então, pessoal, terminemos essa aula. Vamos fazer o exercício, tá certo? E até a próxima. Felicidade, até mais.